O inverno em Seul sempre me trazia uma melancolia agridoce. Enquanto organizava os lírios brancos na vitrine da minha pequena floricultura em Hongdae, observava os flocos de neve começando a cair lentamente, transformando a movimentada rua em um cenário de postal. Meus dedos, já acostumados ao frio, trabalhavam com precisão enquanto minha mente vagava entre lembranças fragmentadas de uma infância que parecia pertencer a outra pessoa. Meu nome é Han Ji-woo, tenho 28 anos e há 5 administro a Flores de Inverno, um pequeno refúgio verde no coração da cidade. As pessoas sempre me perguntam por escolhi esse nome para minha loja e nunca sei responder com certeza. Algo sobre flores que resistem ao frio, que encontram beleza nas estações mais difíceis. Talvez, inconscientemente, eu estivesse falando de mim mesma. Naquela tarde particular de janeiro, enquanto eu lutava com uma entrega atrasada de orquídeas importadas, o sino da porta tocou suavemente. Levantei os olhos e vi um homem alto, usando um sobretudo cinza escuro e óculos de armação preta. Havia algo familiar em seu rosto, como uma letra de música que você conhece, mas não consegue lembrar onde ouviu. Boa tarde, disse ele, sua voz profunda contando com o silêncio da loja vazia. Um arranjo que simbolize um novo começo. Algo simples, mas significativo. Sorri educadamente enquanto tirava minhas luvas de jardinagem. Novo começo? Temos várias opções. Ranúnculos representam charme e atratividade. Narcisos simbolizam novos começos e renascimento. Ou talvez prefira algo mais tradicional, como confio no seu julgamento. Ele interrompeu, olhando ao redor da loja com uma curiosidade quase infantil. Seu espaço tem uma energia especial. Enquanto preparava o arranjo de narcisos amarelos com alguns ramos de eucalipto, observei-o discretamente. Ele folheava um livro de poesia na pequena estante que mantinha para clientes que esperavam. Havia uma tristeza contida em seus gestos, em como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Você é escritor? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a ousadia. Normalmente sou reservada com estranhos, um hábito cultivado após anos de tentativas de manter o passado bem enterrado. Mas antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Ele um sorriso que não alcançou completamente seus olhos. Como adivinhou? As manchas de tinta nos dedos, e há algo na maneira como você observa as coisas, como se estivesse catalogando detalhes para usar depois. Amarrei uma fita azul clara ao redor do arranjo, satisfeita com o resultado. Meu nome é Kang Min-jae, ele disse, estendendo a mão. Quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Era como reconhecer algo que eu não sabia que havia perdido. Han Ji-woo, respondi, retirando minha mão rapidamente. Espero que quem receba essas flores aprecie o gesto. Ele pegou o arranjo com cuidado, como se segurasse algo precioso. Na verdade, são para meu novo apartamento. Acabo de voltar para Seul depois de muitos anos no exterior. Algo naquela informação. Bem-vindo de volta, então. De onde você voltou? Londres, mais recentemente, mas estive em muitos lugares. Ele pagou e caminhou até a porta, parando antes de sair. Esta loja sempre esteve aqui? Balancei a cabeça. Apenas 5 anos. Antes era uma livraria antiga, acredito. Com um último sorriso enigmático, ele saiu para a tarde nevada, deixando para trás apenas o tilintar do sino e um perfume suave de sândalo. Não esperava vê-lo novamente, mas 3 dias depois ele retornou em condições adversas. Enquanto mostrava minhas suculentas e cactos decorativos, descobri que ele era autor de romances publicados sob pseudônimo, vivendo no anonimato, apesar do sucesso considerável. Por que esconder-se atrás de um nome falso? Perguntei enquanto envolvia um pequeno cacto em papel de presente. Min-jae ajustou os óculos, um gesto frequente quando estava pensando. Algumas histórias são melhores quando separadas de quem as conta. Além disso, há certa liberdade no anonimato. Você não concorda, Ji-woo-si? A maneira como ele pronunciou meu nome me causou um arrepio. Era como se ele estivesse perguntando muito mais do que suas palavras sugeriam.
Capítulo 2. As visitas de Minjay tornaram-se regulares nas semanas seguintes. Ele aparecia sempre no final da tarde, pouco antes do fechamento, com específicas sobre diferentes tipos de flores ou simplesmente para conversar. Gradualmente, a reserva inicial entre nós foi se dissolvendo como neve sob o sol de primavera. Em uma tarde particularmente tranquila, enquanto eu limpava os balcões e ele me observava de seu lugar habitual perto da janela, perguntei: por que continua voltando? Certamente já tem flores suficientes para decorar um apartamento inteiro. Ele riu, um som raro e agradável que fez meu coração acelerar. Talvez eu aprecie a companhia, ou talvez esteja pesquisando para meu próximo livro. Sou sua pesquisa de campo, então? Tentei parecer ofendida, mas não consegui conter um sorriso. Você seria uma personagem fascinante de Wuxi. A misteriosa florista que conhece o significado de cada flor, mas guarda seus próprios segredos como pétalas fechadas. Senti meu rosto esquentar. Não sou tão interessante assim. Discordo. Ele se levantou e aproximou-se do balcão. Todos carregamos histórias, Jiwoo. Algumas estão na superfície, outras enterradas profundamente, como sementes esperando a estação certa para florescer. Desviei o olhar, subitamente consciente da proximidade entre nós. Algumas histórias são melhores quando permanecem não contadas. Ele assentiu, respeitando minha relutância. Que tal um café? Conheço um lugar tranquilo a alguns quarteirões daqui. Podemos conversar sobre coisas menos pessoais, como por que os girassóis seguem o sol. Hesitei, o instinto de autoproteção lutando contra o desejo crescente de conhecê-lo melhor. Preciso fechar a loja primeiro. Minjay sorriu, e desta vez o sorriso iluminou seus olhos. Esperarei o tempo que for necessário. O café era exatamente como ele descrevera. Aconchegante, discreto e uma vista para um pequeno jardim interno. Enquanto saboreávamos lattes decorados com arte em espuma, descobri que compartilhávamos um amor por filmes antigos, caminhadas noturnas e, curiosamente, o mesmo sorvete de favorito de menta com chocolate. Você acredita em coincidências, de você? Minjay perguntou, observando-me por cima da borda de sua xícara. Depende. Algumas parecem arranjadas demais para serem obra do acaso. Ele sorriu enigmaticamente. Como nosso encontro. Antes que pudesse responder, meu telefone vibrou com uma mensagem de minha assistente na loja, precisando de ajuda urgente com um grande pedido para um casamento. Pedi desculpas e me levantei para sair. Podemos continuar esta conversa outra hora? Minjay perguntou, uma nota de esperança em sua voz. Assenti, surpreendendo a mim mesma com a rapidez da resposta. Gostaria disso. Nossos encontros tornaram-se um ritual agradável. Cafés após o expediente, caminhadas pelo parque Hangang enquanto o inverno lentamente cedia lugar à primavera, visitas a pequenas galerias de arte em becos que eu nem sabia existirem. Minjay tinha um conhecimento da cidade que me fascinava, como se cada rua contasse uma história que só ele podia ouvir. Uma noite, após um jantar em um restaurante tradicional, caminhávamos sob cerejeiras em flor quando ele segurou minha mão. O gesto foi tão natural que não percebi, apenas retornando a um lugar familiar. Há algo em você, Jiwoo, que me parece conhecido desde... Ele disse suavemente, como se já tivéssemos nos encontrado em outra vida. Em vidas passadas? Ele parou, virando-se para mim sob a luz suave das lanternas do parque. Acredito que algumas conexões são profundas demais para serem explicadas pela lógica ou pela ciência. Tocaram gentilmente meu rosto. Posso? Assenti silenciosamente e quando seus lábios tocaram os meus, senti-me simultaneamente perdida e encontrada. O beijo foi gentil, hesitante, como uma pergunta sendo formulada. Quando nos afastamos, vi no rosto dele o mesmo espanto que sentia. Isso foi familiar, completei em um sussurro. Capítulo 3. À medida que a primavera avançava, transformando-o em um caleidoscópio de cores e aromas, meu relacionamento com Minjay florescia como as cerejeiras ao longo do rio Han. Passávamos cada momento livre sobre o outro que tornavam nossa conexão mais... Em uma tarde de domingo, enquanto organizávamos os livros em seu...
A capa desgastada mostrava uma menina segurando um buquê de flores de inverno, e algo naquela imagem provocou uma sensação estranha de déjà vu. Este livro parece especial, comentei, passando os dedos pelas páginas amareladas. Minjai aproximou-se, seu rosto suavizando ao ver o livro em minhas mãos. Era meu favorito quando criança. Minha avó lia para mim todas as noites antes. Sua avó deve ter sido muito importante para você. Um sorriso melancólico cruzou seus lábios. Ela me criou depois que meus pais nasceram em um acidente quando eu tinha 6 anos. Morávamos em uma pequena casa em Busan, perto do mar. Senti uma pontada de compaixão. Sinto muito pela sua perda. Foi há muito tempo, ele respondeu, pegando o livro e abrindo em uma página específica. Esta história era minha favorita, sobre uma menina que podia falar com as flores e um menino que escrevia histórias sobre mundos mágicos. Olhei para essa ilustração e senti uma vertigem. A menina na imagem usava um vestido azul com um laço vermelho, exatamente como o que apareceu, murmurei. O quê? Minjai perguntou, minha expressão perturbada. Balancei a cabeça. Nada importante, apenas observou com intensidade. Sonhos às vezes são memórias disfarçadas, sabia? Minha avó dizia que quando sonhamos repetidamente com algo, é porque nosso subconsciente está tentando nos lembrar de algo importante. Fechei o livro, subitamente desconfortável. Não acredito muito em Minjai respeitou minha hesitação e mudou de assunto, mas percebi que algo havia mudado entre nós. Uma porta havia sido entreaberta, revelando um corredor escuro que levava a lugares que não estávamos certos se queríamos explorar. Naquela noite, enquanto jantávamos em seu apartamento com vista para o horizonte de Seul, Minjai me contou sobre seu último projeto, um romance ambientado em uma floricultura. A protagonista é uma mulher que perdeu a memória após um trauma de infância. Ele explicou, servindo-me mais vinho. Ela se comunica através das flores, atribuindo significados pessoais a cada arranjo que cria. A descrição me deixou inquieta. Parece familiar. Ele sorriu. Você me inspira mais do que imagina, Ji-woo. Tomei um gole de vinho para disfarçar meu nervosismo. E qual é o trauma desta personagem? Minjai hesitou, seus olhos estudando meu rosto. Ela testemunhou algo que não deveria ter visto. Algo envolvendo seus pais e um segredo de família. Minha mão tremeu, derramando algumas gotas de vinho na toalha branca. Desculpe, murmurei, pegando um guardanapo. Está tudo bem, ele disse suavemente, cobrindo minha mão com a dele. Ji-woo, há algo que queira me contar? Sobre seu passado, sua família? Senti meu coração acelerando. Como explicar que meu passado era um quebra-cabeça com peças faltando, que minhas lembranças de infância eram fragmentadas, como um filme com cenas importantes cortadas? Minha família não é um assunto que costumo discutir, finalmente. Minjai assentiu. Respeito isso, mas quero que saiba que pode confiar em mim quando estiver pronta. Sorri agradecida e mudei de assunto, perguntando sobre seu lançamento do próximo livro. Enquanto conversávamos sobre temas mais leves, a tensão diminuiu, cômoda, como uma pedra no sapato que não consigo remover. Mais tarde naquela semana, recebi uma encomenda especial na floricultura, um arranjo elaborado de peônias rosa e brancas para uma cerimônia de casamento tradicional. Enquanto trabalhava nos detalhes delicados, minha assistente Somin, uma estudante universitária de arte que trabalhava meio período, comentou sobre um artigo que havia lido. Você viu isso? Aquele escritor misterioso, KM. Song vai finalmente revelar sua identidade em um evento na próxima semana. Ela mostrou-me seu tablet com a notícia. Congelei ao ver a inicial KM, as mesmas de Kang Min-jae. Mas não podia ser coincidência, podia? Ele nunca havia mencionado ser KM. Song, o autor enigmático cujos romances sobre segredos familiares e amores perdidos haviam conquistado Miss. Deixe-me ver isso, pedi, pegando o tablet. A notícia mencionava que o autor recluso em público após 10 anos de anonimato durante o lançamento Flores de Inverno. O título era idêntico ao nome da minha loja. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história.
Capítulo 4. Naquela noite, não. Minha mente estava repleta de perguntas sem respostas. Seria possível que Min-jae fosse realmente KM Song? E se fosse, por que nunca mencionou isso para mim? Mais perturbador ainda, por que escolher o nome da minha loja para seu novo romance? Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Min-jae convidando-me para jantar em um restaurante elegante em Gangnam. Tenho algo importante para compartilhar com você, dizia a mensagem, aumentando ainda mais minha ansiedade. Passei o dia distraída, cometendo pequenos erros nos arranjos florais e me desculpando repetidamente com clientes. Quando finalmente fechei a loja, corri para casa para me arrumar, escolhendo um vestido simples, mas elegante na cor verde esmeralda que Min-jae uma vez mencionara combinar com meus olhos. O restaurante era luxuoso, com vista panorâmica para a cidade iluminada. Min-jae já estava lá quando cheguei, vestindo um terno escuro que realçava sua figura. Quando me viu, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez meu coração saltar. "Você está deslumbrante", ele disse, beijando-me levemente antes de puxar a cadeira para que eu me sentasse. Tentei sorrir naturalmente, mas a tensão devia estar evidente em meu rosto, pois ele imediatamente perguntou: "Algo está errado?" Decidi ser direta. "Você é KM Song?" Min-jae pareceu momentaneamente surpreso, então sorriu com resignação. Estava planejando contar isso hoje, como descobriu. Um artigo sobre a revelação da identidade de KM Song e o título do seu novo livro, Flores de Inverno. Ele assentiu lentamente. "Não foi coincidência, Ji-woo." "Nada disso foi." O que quer dizer?" Min-jae respirou fundo. "Lembra-se de mencionar que tinha sonhos com uma menina de vestido azul e laço vermelho? E como se sentiu estranha ao ver aquela ilustração no meu livro infantil?" Senti um nó formando-se em minha garganta. "Ji-woo, acho que já nos conhecemos antes. Há muito tempo atrás." Senti-me tonta com a revelação. Eu me lembraria. Nem sempre. Especialmente se houvesse um trauma envolvido. Ele pegou minha mão sobre a mesa. "Você se lembra de onde morava quando era criança?" Tentei acessar essas memórias, mas como sempre, havia uma névoa densa cobrindo meus primeiros anos de vida. Morei com minha tia em Incheon desde que consigo me lembrar. Meus pais faleceram quando eu era muito pequena. E antes disso, tem alguma lembrança anterior aos 6 anos? Balancei a cabeça e sofri muito com a perda, e que meu cérebro bloqueou as memórias como forma de proteção. Min-jae tirou algo do bolso do paletó. "Encontrei isso entre as coisas da minha avó depois que ela faleceu ano passado. Foi tirada no verão de 1998 em Busan." Peguei a foto com mãos trêmulas. Mostrava 2 crianças sentadas em um banco de jardim. Um menino de aproximadamente 6 anos e uma menina um pouco mais nova, usando um vestido azul com laço vermelho. O rosto da menina era inconfundivelmente uma versão infantil do meu. "Isso não pode ser real", murmurei, sentindo o mundo girar ao meu redor. "Eu nunca morei em Busan. Nunca te conheci antes daquele dia na floricultura." "Nossa vizinha em Busan era sua tia, a mesma que cuidou de você depois do acidente", Min-jae explicou gentilmente. Não percebi a conexão até ver a foto novamente, mas quando entrei na sua loja aquele dia, senti algo familiar. E depois, ao conhecê-la melhor, os pequenos detalhes começaram a se encaixar. "Que acidente?" perguntei, minha voz mal saindo. Min-jae hesitou. "Não tenho certeza se devo." "Por favor", insisti. "Preciso saber." Ele assentiu com relutância. "Houve um incêndio na casa da sua família. Você foi a única sobrevivente, além de sua tia que não estava lá naquela noite. Os médicos disseram que você sofreu amnésia traumática, apagando os eventos daquela noite e muito do que veio antes. Imagens fragmentadas invadiram minha mente. Chamas laranja devorando cortinas brancas, gritos abafados, o cheiro sufocante de fumaça, alguém me carregando para longe do calor. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sem perceber que havia começado a chorar. "Éramos amigos", continuou Min-jae, sua voz embargada de emoção. "Inseparáveis durante aquele verão. Eu lia histórias para você, e você me ensinava sobre flores.
Depois do incêndio, sua tia levou você para longe e nunca mais nos vimos. Até agora. Se como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Toda a minha vida tinha aceitado a versão vaga que minha tia fornecera sobre meu passado. Nunca questionei por que não havia fotos minhas por que não conseguia lembrar do rosto dos meus pais, por que certas coisas, como o cheiro de fumaça ou o som de madeira ralando, me causavam um pânico inexplicável. Por que você não me contou isso antes? Tentei encontrar o momento certo. Não queria forçar lembranças dolorosas. E parte de mim temia que, ao descobrir a verdade, você se... Retirei minha mão bruscamente. Então preferiu manipular a situação? Aproximar-se de mim conseguindo um encontro casual? Não foi assim. Sim, eu te procurei entender onde você estava, mas capaz de continuar aquela conversa. Por favor, não me siga, adverti, pegando minha bolsa. Não preciso pensar. Saí do restaurante para a noite fria de Seul, minha mente em completo caos. As revelações de Minjae haviam abalado os alicerces da minha identidade, transformando minha história pessoal em uma narrativa escrita por outra pessoa. Uma narrativa que, aparentemente, ele planejava publicar para o mundo todo ler. Capítulo 5. Os dias seguintes foram um borrão de confusão. Mantive a floricultura fechada, incapaz de enfrentar o mundo exterior enquanto minha realidade interior desmoronava. Ignorei as mensagens e ligações de Minjae, precisando desesperadamente de espaço para entender o que estava acontecendo comigo. Em uma tentativa de descobrir mais sobre meu passado, viajei até Incheon para confrontar minha tia, uma mulher reservada que sempre evitou falar sobre nossa família. Em seu pequeno apartamento, onde o ginseng e ervas medicinais permeavam o ar, exatamente como em minhas lembranças de infância. Me contou sobre Busan, perguntei sem rodeios, após recusar educadamente o chá que ela oferecera. Tia Sujin empalideceu visivelmente. Quem falou sobre Busan? Mostrei-lhe a fotografia que Minjae havia me dado. Ela pegou-a com mãos trêmulas e vi algo que nunca tinha presenciado antes. Minha estoica tia chorando. Achei que havia protegido você dessas memórias, disse ela finalmente, enxugando as lágrimas. Os médicos disseram que forçar lembranças poderia causar mais danos. Que médicos? Que danos? Tenho o direito de saber quem sou, tia. Ela assentiu lentamente. Tem razão. Já se passaram tantos anos. Fundo continuou. Seus pais não morreram em um acidente de carro como te contei. Houve um incêndio na casa de vocês em Busan. Era verão, você tinha 5 anos. E o que causou o incêndio? Sentindo um nó se formar em minha garganta. A polícia concluiu que foi criminoso. Seu pai tinha inimigos. Inimigos? Que tipo de inimigos? Seu pai trabalhava para uma empresa importante. Descobriu algo que não deveria: irregularidades financeiras, subornos a funcionários do governo. Decidiu denunciar, tornar tudo público. Ela pausou, olhando para a fotografia novamente. Semana antes do incêndio, ele me entregou documentos para guardar, dizendo que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregá-los às autoridades. Senti como se cada palavra dela fosse uma peça de quebra-cabeça se encaixando, revelando uma imagem que não sabia se estava preparada para ver. E você entregou? Ela balançou a cabeça. Quando soube do incêndio, meu único pensamento foi proteger você. Escondi os documentos e fugi com você para Incheon, onde adotei uma nova identidade para nós duas. Tinha medo que quem quer que tivesse matado sua família viesse atrás de você também. Então, estivemos escondidas todos esses anos? No início, sim. Depois, com o tempo, acreditei que o perigo havia passado, mas achei melhor manter o passado enterrado, para seu próprio bem. E o menino na foto? Um sorriso triste tocou os lábios da minha tia. Minja, vocês dois eram inseparáveis naquele verão. Ele morava com a avó na casa ao lado. Quando você se recuperava no hospital, ele vinha todos os dias com desenhos e histórias, mesmo não o reconhecia mais. Meu coração apertou ao imaginar o pequeno Minjae tentando alcançar uma amiga que não conseguia mais se lembrar dele. Por que nos separou?
Foi necessário, Jiwao. Precisávamos desaparecer completamente, sem conexões com o passado. Levantei-me, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Todos esses anos, senti que algo estava faltando. Como se houvesse um espaço vazio dentro de mim. Sinto muito, minha tia disse suavemente. Achei que estivesse te protegendo. E os documentos? Perguntei, virando-me para encará-la. Ainda os tem? Ela assentiu lentamente. Guardados em um lugar seguro. Nunca tive coragem de abri-los ou entregá-los. Quero vê-los, disse Mesa. Minha tia suspirou. Então caminhou até um antigo baú de madeira no canto da sala. Depois de remover vários itens, retirou uma caixa de metal enferrujada do fundo. Aqui está. Tudo o que seu pai me entregou. Peguei a caixa com mãos trêmulas, sentindo seu peso. Não apenas físico, mas o peso da verdade que ela continha. Obrigada por guardar isso. O que vai fazer agora? Minha perguntou, preocupação evidente em sua voz. Primeiro, preciso entender o que aconteceu com minha família. Depois, não, mas também em como me sentia completa ao seu lado. Voltei para Seul naquela mesma noite, a caixa de metal ao meu lado no trem como um... Em meu apartamento, abria com cuidado reverente, encontrando documentos amarelados, fotos antigas e um diário com a letra elegante que presumi ser do meu pai. Passei a noite inteira lendo, absorvendo cada detalhe da vida que havia sido roubada de mim. Meu pai, Kim Hyun, era de fato um auditor que descobrira um esquema de corrupção envolvendo executivos da empresa onde trabalhava e funcionários de alto escalão do governo. As provas eram meticulosamente organizadas e irrefutáveis. Entre os documentos, encontrei algo que me fez congelar. Uma foto da minha família completa, tirada poucas semanas antes. Meu pai, alto e de óculos, tinha um sorriso gentil. Minha mãe, com cabelos longos e escuros como os meus, segurava minha mão. E ali estava eu, com o mesmo vestido azul e laço vermelho da outra fotografia. Ao virar a foto, notei uma inscrição no verso. Família Kim com os vizinhos Kang, piquenique de verão. E lá, ao lado da minha família, estavam um menino que reconheci como o jovem Min Jae e uma senhora idosa que presumivelmente era sua avó, todos sob a sombra de uma grande árvore de cerejeira. O passado que tanto tentei ignorar agora me encarava através daquela imagem amarelada. Fragmentos de memórias começaram a surgir. Risadas infantis ecoando em um jardim ensolarado, histórias contadas sob estrelas de verão, o aroma doce de bolos recém-preparados pela avó de Min Jae. Com as mãos trêmulas de dias ignorando suas mensagens, escrevi para Min Jae. Precisamos conversar. Amanhã, na minha loja, após o fechamento. Capítulo 6. A floricultura parecia extremamente silenciosa naquele dia, como se as próprias flores sentissem a tensão que pairava no ar. Trabalhei mecanicamente, preparando arranjos e atendendo clientes com um sorriso que não alcançava meus olhos. Quando o último cliente saiu e virei a placa para fechado, Min Jae já estava do outro lado da porta, pontual como sempre. Abri a porta sem dizer palavra, fazendo um gesto para que entrasse. Ele parecia cansado, com olheiras visíveis e o cabelo normalmente impecável ligeiramente desarrumado. Vestia roupas simples, jeans e uma camisa azul marinho, tão diferente do escritor elegante que frequentava restaurantes sofisticados. Obrigado por me receber, ele disse suavemente, mantendo distância respeitosa. Caminhei até o balcão, onde havia disposto os documentos e fotografias que encontrara na caixa de metal. Visitei minha tia em Incheon. Ela confirmou tudo. Min Jae aproximou-se lentamente, olhando para os documentos espalhados. Então você sabe. Sei sobre o incêndio, sobre meus pais, sobre nós, crianças. Fiz uma pausa, encarando-o diretamente. Mas o que ainda não entendo é por que você escreveu um livro sobre isso. Por que transformar minha tragédia em isso? Não é isso que o livro faz, Ji-woo. Nunca foi minha intenção explorar sua dor. Então, qual foi sua intenção? Me encontrar depois de tantos anos apenas para recolher material para sua próxima obra-prima? Não, respondeu mesmo de te reencontrar.
É uma história ficcional inspirada em fragmentos. Uma menina que falava com flores. Foi uma forma de lidar com meu próprio trauma. Seu trauma? Pergunta. Minjai respirou fundo. Naquela noite do incêndio, eu vi tudo. Estava brincando no quintal da minha avó quando notei o cheiro de fumaça vindo da sua casa. Corri para lá, chamando por você. Sua voz falhou levemente. Um homem saiu correndo pela porta dos fundos. Momentos depois, as chamas começaram a se espalhar rapidamente. Tentei entrar para te encontrar, mas minha avó me segurou. Os bombeiros chegaram e depois a ambulância levando pontada aguda na cabeça, como se algo estivesse tentando romper a barreira que protegia. Você viu quem causou o incêndio? Era jovem demais para entender completamente, mas dei uma descrição à polícia. Nunca encontraram o culpado. Durante anos tive pesadelos sobre aquela noite. Isso não minha terapia, minha forma de dar sentido ao que aconteceu. Olhei para uma das fotografias sobre o balcão. Eu e Minjai construindo um castelo de areia na praia. Por que não me contou tudo isso quando nos reencontramos? Como poderia? Ele deu um passo em minha direção. Isso não tinha certeza se você era realmente a mesma de Wu. E depois, quando percebi que era, fiquei com medo. Medo de trazer à tona memórias traumáticas. Medo de que me rejeitasse por estar associado a um passado doloroso. Ele fez uma pausa. Medo de perder vocês. As palavras dele reverberaram dentro de mim, com a dor sincera em seus olhos. Percebi que ambos éramos vítimas das circunstâncias, cada um lidando com as cicatrizes do passado à sua maneira. O que os documentos do seu pai revelam? Perguntou Minjai, olhando para as páginas amareladas sobre o balcão. Um esquema de corrupção envolvendo a empresa onde ele trabalhava e funcionários do governo. Nomes, datas, valores. Evidências suficientes para derrubar pessoas poderosas. Isso explica por que sua tia manteve tudo escondido por tanto tempo. E sentindo o peso da verdade. Ela achava que ainda poderia ser perigoso. E pode ser, alertou Minjai. Depois de tantos anos, essas pessoas provavelmente são ainda mais poderosas agora. Sentei-me em um banco alto, subitamente exausta. O que devo fazer com tudo isso? Minjai não respondeu imediatamente, dando-me espaço para processar meus próprios pensamentos. Finalmente disse: O que você quer fazer? Pergunta simples me pegou desprevenida. Durante toda a minha vida adulta, havia evitado olhar para o passado, dando-me apenas em sobreviver, em construir uma vida segura e previsível. Agora, confrontada com a verdade, percebi que tinha uma escolha a fazer. Quero justiça. Para meus pais, para aquela menina de 5 anos que perdeu tudo em uma única noite. Minjai assentiu. Então vou ajudar você. Por quê? Por que se importa tanto? Porque aquele menino de 6 anos prometeu à sua amiga que algo naquelas palavras desencadeou uma memória nítida. Minjai e eu sentados em um balanço, fazendo uma promessa de amizade eterna com nossos dedos do rei. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Lembro do balanço no seu quintal, da promessa. Minjai aproximou-se cautelosamente, como se temesse que eu lhe se movesse muito rápido. O que mais você lembra? Fragmentos. O sabor do sorvete de melão que sua avó nos dava nos dias quentes. Um gato de rua que alimentávamos secretamente. Você lendo histórias sobre a grande magnólia no jardim. Caso queira a parte 2, comente aqui embaixo. Quando chegar a 100 curtidas, ela será liberada. Então não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Até o próximo vídeo!